No Acre são 7h08. Já estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco, ou você que está chegando agora, todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Acesse o riobranco.net e fica por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e também no mundo. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o Geraldo Quirino, da Federação Nacional dos Urbanitários. Geraldo, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco e seja bem-vindo ao Acre. Primeira vez aqui no Acre? Primeira vez no Acre. Bom dia ao programa Bom Dia Rio Branco. Primeira vez no Acre, por sinal, a cidade Rio Branco é uma cidade bonita, ruas largas, bem organizada. Digo a você que gostei bastante aqui, inicialmente, da cidade de Rio Branco. Mas quando você diz Rio Branco tem ruas largas, organizadas, isso é o que você vê a olho nu. Agora, tem algum problema em Rio Branco que te trouxe até aqui. E deve ser saneamento básico. É um problema apenas de Rio Branco ou de várias outras capitais, várias outras cidades brasileiras? A questão do saneamento, ele é em todo o Brasil. No entanto, aqui na região norte e a região nordeste, o problema é mais grave. Mas por que ocorre isso? Porque há um descaso dos entes federados, do governo federal e dos governos estaduais, isso é quase que generalizado do ponto de vista de investimento em saneamento. Geralmente os governantes, eles não têm o interesse de investir em saneamento porque eles que ficam embaixo da terra ninguém vê. E ninguém vê, só gostam de fazer obra de fachada, porque a obra de fachada é aquela obra que dá votos. Mas nós temos um dado que é muito importante dizer, que é o investimento em saneamento. A cada R$1 investido em saneamento, as secretarias de saúde dos estados economizam R$4,50. Então, se os governos tivessem compromisso com o povo mesmo, investia fortemente em saneamento. O que acontece? Quem tem que fazer o investimento são as companhias estaduais, ou através do pequeno dinheiro de arrecadação, ou através de empréstimos que vêm dos fomentos, dos bancos, do BNDES, do BIRD e por aí vai. Então, se investir R$1 milhão em saneamento básico, isso representa uma economia de R$4,5 milhões na saúde. Com certeza, R$4,5 milhões na saúde. Então, aí para você ver que basta ter essa consciência, o governo estadual, o governo federal ter essa consciência e investir, né? A média de investimento da União, dos estados e dos municípios em saneamento é 17% apenas. Geraldo, você veio ao Acre para participar de audiências públicas para debater essa questão do saneamento básico. Inclusive, um convite também do vereador Railson Correia, né, que é primeiro secretário da Câmara de Vereadores. O que você traz na bagagem? O que você pretende colocar durante essa audiência pública? A gente traz na bagagem as informações que tem a nível nacional de saneamento básico. Dados concretos. Dados concretos. Nós temos as informações a nível internacional de saneamento básico. Aliás, a questão da privatização, a gente também traz a informação para a sociedade que a questão da privatização que está posta pelo governo federal não resolve o problema. Tanto que Por que não resolve? Não resolve porque a iniciativa privada não tem na sua índole, na sua vida, o ideal de investir em saneamento, porque só vai investir nas cidades grandes. Por exemplo, Acre, nós temos a Rio Branco, que é uma cidade que tem acima de 300 mil habitantes, né? Interessa. Para resumir, o capital privado só vai interessar as cidades com mais de 100 mil habitantes. Então peraí. Quando você diz que não resolve o problema, não resolveria o problema de todos, mas apenas daquele onde a privatização acontecesse. Isso deve-se dizer. Não é bem assim. Há exemplos aqui do norte mesmo, Manaus. Certo. Manaus foi privatizado na década de 90, no governo de Fernando Henrique Cardoso, naquele período. Manaus é o pior sistema do Brasil. Então, significa dizer que... Mesmo com a privatização? Mesmo com a privatização. Tocantins é outro exemplo. Se comparar, por exemplo, Manaus, se comparar antes da privatização e depois, que raio-x que se tem? Piorou.
Piorou. Numa escala de 100, ela está em 98, nos estudos que nós temos. Então, lá Manaus é cercado de água e tem 600 mil pessoas sem água. Nós temos o tratamento de esgoto, nós temos 10% apenas de esgoto em Manaus, um absurdo, né, para a saúde pública, e desses 10%, apenas 30% é tratado. Então, não significa, nós não podemos, por hipótese alguma, aceitar que o setor privado abocanhe esse setor, justificando que vai universalizar. Qual é o modo principal? Tem que abrir para o capital privado para universalizar, ou seja, atender a todo mundo. Mas não é a realidade que a gente está vendo. Outra coisa, 287 cidades na Europa, em todos os continentes, reestatizaram. Foi privatizado anteriormente e agora já está reestatizado. Inclusive Paris, inclusive Buenos Aires, cidades importantes. E para você ter uma ideia, não é só nos continentes ricos, nem pobres. É a África, é a Ásia, é a América do Norte, a América do Sul, todos, sem exceção. Então, o saneamento básico, a premissa fundamental é que o povo do Acre, o povo de Rondônia, de Roraima, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, precisa entender que nós que trabalhamos em saneamento, a gente não está aqui defendendo emprego. Nós estamos defendendo um serviço que sirva para a sociedade. Um serviço onde o Estado invista em saneamento. E outra coisa, que já está mais do que comprovado, tarifa alta. A tarifa vai aumentar consideravelmente. Nós temos estudos mostrando que a tarifa ela vai ser muito alta em relação à tarifa cobrada pelo... Outra coisa importante que a sociedade tem que saber, já que eu estou nesse raciocínio, é o seguinte: subsídio cruzado. Quem é que sustenta as cidades pequenas? São as grandes cidades. As cidades onde tem lucro, onde sobra uma certa quantia em dinheiro, isso é investido nas cidades pequenas. Então, a cidade pequena... Porque o que a empresa não pode ter é custo nenhum. Não. Ela tem que ter lucro. E aí ela acaba tirando daqui para repor ali. Sim, porque ela não, a função, as companhias estaduais de saneamento, elas foram criadas no mesmo período. Por sinal, no período do governo militar. Lá, elas foram criadas com a seguinte natureza: prestar saneamento básico à população e receber em troca a saúde pública do povo, e não lucro. Aquilo que tem de lucro, ela reinveste. Já na iniciativa privada, como é que funciona? Tem os sócios e o lucro vai para o bolso dos sócios. Geraldo, então, você falou agora há pouco de nível nacional, nível internacional. Aí eu te pergunto, antes da sua vinda, certamente você deve ter tido acesso a alguns números aqui do Acre. O que isso representa a nível nacional, por exemplo? O Acre está longe de ser uma cidade com um bom saneamento básico. O que temos hoje, se privatizar, há possibilidade de acontecer o que aconteceu em Manaus? Piorar? Eu tenho certeza absoluta que vai piorar. Porque o capital privado, ele só visa o lucro. Então ele não vai pegar a periferia do Acre, de Rio Branco, ou então as cidades menores do Acre, e vai sanear 100%, porque ele sabe que não tem um retorno. O capital não bota dinheiro onde não tem retorno. Então, ele vai escolher a capital do Rio Branco para explorar o que já tem. Porque já tem um certo percentual em água tratada, já tem um certo percentual em esgoto, e daí não passa. É o exemplo de Manaus, é o exemplo de Tocantins. Tocantins, Palmas, por exemplo, já trocou de empresa 4 vezes, certo? E nenhuma deu certo. Isso é um retrato que nós temos. Há exemplo que eu já disse no bloco na pergunta anterior, que na Europa, nos países do mundo, já 287 sistemas já estão voltando, reestatizando. Não tem como a gente passar essa ideia, é muito difícil de passar essa ideia para o povo, porque o povo tem aquela ideia que vai melhorar, mesmo sendo uma proposta privatista ou sendo uma proposta de candidatura. Assim, o pessoal diz, olha, vai melhorar, mesmo estando até bonzinho num período, aí pensa que vai melhorar, é aquela ânsia de sair dessa situação que está pensando que vai resolver. Geraldo... Mas nós não temos a menor dúvida que piora, porque temos exemplos concretos no mundo. Acontece quando a audiência pública? A audiência pública lá na Assembleia Legislativa vai ser hoje à tarde. Hoje às 15 horas. Às 15 horas. E amanhã, às 9 horas, na Câmara de Vereadores. Com o vereador Railson. O vereador Railson Correia. E na Assembleia Legislativa, sob o comando do deputado Genilson. Deputado Genilson Leite.
Todo mundo pode participar? Todo mundo pode participar. Nós queremos aqui aproveitar a audiência do seu programa, que é de grande audiência já sobre a informação, convidar a sociedade civil organizada, os sindicatos, o pessoal da OAB, o pessoal das universidades, dos colégios particulares, dos colégios públicos. Vamos para lá ouvir alguma coisa com relação à questão de saneamento. Que saneamento é saúde pública preventiva e ela não pode, e saúde pública não pode estar na mão do capital privado. Algo que você queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Eu quero só agradecer, dizer que estou diante de um profissional altamente competente que faz as perguntas bem abalizadas. Obrigado. Mandar um abraço para todos os nossos companheiros a nível nacional, quem tiver ao alcance dessa televisão que tem canal em todos os estados. Dizer aos companheiros que nós estamos aqui tentando passar o recado que está sendo discutido a nível nacional. Quero mandar um abraço para o vereador Railson Corrêa, deve estar assistindo, deve estar acompanhando o Bom Dia Rio Branco. E para todos que nos acompanham. Geraldo, obrigado por sua vinda. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu conversei aqui com o Geraldo Quirino, da Federação Nacional dos Urbanitários. Eu vou fazer mais um rápido intervalo comercial e já eu volto com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco. Não sai daí.